Em entrevista coletiva que aconteceu agora há pouco, Renato Portaluppi soltou uma bomba. O treinador revela que quer Luan no Grêmio. Depois da vinheta a gente fala sobre isso. O jogador do Corinthians, que foi agredido em São Paulo e que está escanteado na equipe paulista, com o contrato acabando no final do ano, pode retornar ao tricolor. A gente fala sobre tudo isso depois da vinheta. Bom, gente, quando o assunto é Luan, principalmente para a torcida do Grêmio, vem aquele palpitômetro no coração. Quem é que não se lembra do golaço de Luan na Copa do Brasil? Em pleno Mineirão lotado. Quem é que não lembra do golaço de Luan em um dos clássicos grenais? Ele fez vários em clássicos grenais. Quem é que não lembra do golaço de Luan na final da Libertadores? Estes são alguns dos poucos motivos para a torcida do Grêmio querer a volta de Luan. E Renato Portaluppi, em coletiva agora há pouco, acabou soltando a bomba numa baita pergunta que eu não sei, inclusive, de qual foi o repórter, mas que ele acertou na veia. O repórter perguntou: Renato, o que tu acha da situação do Luan e sobre a agressão que ele sofreu em São Paulo? E Renato soltou as seguintes aspas: após o jogo contra o Bahia, troquei algumas ideias com o presidente sobre trazer Luan de volta. Vamos esperar esses 2 jogos e aí a gente vê como vai. Jogador deste tipo não desaprende a jogar. Palavra de Renato Portaluppi. E o treinador falou várias e várias coisas, espetou o Corinthians, disse que com ele o Luan fazia as mesmas coisas, mas jogava, deu um pau no Vanderlei do Luxemburgo no Pô Fechou e ainda falou outras coisas. Luan, o rei da América, o reizinho, pode estar retornando ao Grêmio a partir das próximas semanas. Renato pediu o jogo contra o Botafogo e o jogo contra o Bahia. E aí depois o Grêmio vai falar sobre o Luan. O Grêmio pode ter a volta de seu grande jogador da Copa do Brasil 16, da Libertadores 17, da Recopa de 18. Um jogador que deu trabalho para um Real Madrid no Mundial de Clubes no final de 17. Um jogador campeão olímpico ainda sendo jogador do Grêmio. Luan, Renato falou sobre ele e você vê agora na íntegra o corte do que disse o técnico Renato Portaluppi. Mas antes, se você deseja Luan de volta, participe da enquete que está neste momento na comunidade do YouTube, porque esta enquete vale muito pro Grêmio. Se você tem Twitter, se você tem Instagram, se você tem qualquer rede social, a hashtag é Volta Luan e você vai colocar hashtag Volta Luan e uma bandeirinha do Grêmio e uma coroazinha. Hashtag Volta Luan, hashtag Volta Reizinho. Fique agora com o que disse Renato Portaluppi. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo. Então, muitas vezes, o treinador, em primeiro lugar, tem que entender de futebol. E do lado, ele tem que ser um grande gestor. E muitas vezes psicólogo. E muitas vezes o pai do jogador. E muitas vezes um amigo. Muitas vezes tem que oferecer o ombro e fazer carinho no jogador, para ter o jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver.